Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou a Manuela e o vídeo de hoje são livros pra ler em um dia. Decidi fazer esse vídeo aqui porque hoje oficialmente faltam só 2 meses pro fim do ano e eu sei que assim como eu, muita gente coloca metas anuais pra ler, né? Uma quantidade X de livros pra você ler no ano. E eu, pelo menos, eu não consegui bater a segunda meta que eu fiz. Então, acho que esses livros são livros fáceis, rápidos e bem tranquilinhos que daria pra você ler em um dia. Então, se você gostar desse vídeo, se você gostar de mim e do meu conteúdo, por favor, não deixe de se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito. Deixe um comentário, comenta aqui também uma indicação de livros que você acha que dá pra ler bem rapidinho, seja um dia ou um pouquinho no final de semana. Mais indicações aqui pra gente poder trocar aqui nos comentários. Se você já leu algum desses livros, comenta o que você achou. E também não deixe de curtir o vídeo, que também é bem importante pro engajamento. Mas antes de fato de começar a listinha, só deixar claro que a leitura ela não é uma corrida, a gente não precisa necessariamente ler 20 livros, não sei quantos livros por mês. Só que eu sei que assim como eu, muita gente coloca metas anuais. Por exemplo, eu coloquei uma meta de ler 50 livros no ano, já consegui bater a minha meta, então agora eu coloquei uma segunda meta que é ler 100 livros. Então eu tô aí tentando bater essa meta, então são metas nossas, não é um comparativo com o que outra pessoa leu. Eu acho que a gente só tem que olhar pra gente e serem leituras prazerosas. Você não ler por obrigação ou porque você tem que atingir uma quantidade X de livros, mas leituras que são tranquilas, que são gostosas, que você se diverte lendo ou que você chora lendo, dependendo do sentimento que você gosta de sentir quando você tá lendo. Então, assim, não é uma corrida. E o segundo ponto é que um dia é relativo. Hoje em dia, com a minha rotina, eu já não consigo ficar um dia inteiro lendo um livro. Eu leio nos momentos que dá e no decorrer do meu dia e da minha rotina. Então, assim, alguns desses livros aqui, eu, Emanuela, não consegui ler, de fato, em um dia, mas que eu li bem rápido pro meu ritmo de leitura. Então, assim, um livro vai ser relativo. Eu sei que tem gente que lê um livro de 500 páginas em um dia só. Pra mim é 100% assim, menor condição. Então, assim, é relativo. Se por acaso, algum desse livro você já leu, ou se você for ler e não conseguir ler em um dia, não tem problema, são livros rápidos pra você conseguir atingir as suas metas. Nessa lista eu decidi não colocar contos, porque contos normalmente já são curtos, até tipo assim, umas 100 páginas mais ou menos. Então assim, eu acho que qualquer conto que você pegue pra ler lá no Kindle Unlimited, você consegue ler em um dia facilmente. E se por acaso você quiser recomendações de contos, eu tenho um vídeo aqui no canal falando dos meus 5 contos favoritos nacionais lá do Kindle Unlimited, então eu vou deixar aqui linkado pra você ir lá ver também. São 5 contos super curtinhos que eu amo do meu coração, do fundo do meu coração. Então assim, tem mais essas 5 diquinhas de contos pra você ler, além desses que eu vou falar agora. Então vamos começar aí com uma saga. Sim, uma saga. Que eu acho que você vai demorar o quê? 3 dias lendo ela. Que é a trilogia de verão da Jane Han. Eu li os 3 esse ano. Todos eles são bem curtinhos, ó. Dá pra você ver que tem umas 200 e pouquinhas páginas. Acho que nem chega... 200 e pouquinhas mesmo. Tipo, 220, 230 estourando. São livros que eu fiquei muito envolvida na história, então você lê bem rápido. Não tem grandes coisas acontecendo. A gente vai acompanhar aqui a história da Belly, que ela desde sempre ela é apaixonada pelo Conrad, que é um dos filhos da amiga da mãe dela. E todo verão, eles vão passar o verão junto, né? A Belly, a mãe dela, o irmão, os 2 filhos da amiga da mãe e a amiga da mãe, eles sempre vão pra essa casa em Cousins. E a Belly desde sempre ela é apaixonada pelo Conrad, até que nesse verão, que muda a vida dela, ela fica bonita. E aí o Conrad começa a reparar nela, o Jeremiah, que é o irmão mais novo do Conrad, também começa a ter sentimentos por ela. E aí a gente tem esse triângulo amoroso que, assim, não vai ter grandes questionamentos na sua vida, mas é bem interessante. Eu acho que nesse primeiro aqui trata, além de questões de triângulo amorosos, outras coisas mais. Eu gostei bastante deles. E tanto o primeiro quanto o segundo termina de uma forma completamente diferente do que estaria encaminhando. E aí ele deixa um trecho, tipo, no final, no último capítulo, deixa um trecho de uma coisa que vai acontecer algum tempo depois do final do primeiro livro, que vai fazer você querer continuar lendo o segundo logo. Já o segundo, ele passa em 4 dias, super facinho de você ler. E do mesmo jeito que o primeiro, tem um trecho que vai fazer você querer continuar e ler a sequência, que é o último, né? Sempre teremos o verão. Não gostei do final? Não gostei do final, mas ainda assim eu li super rápido. E é uma leitura, assim, muito fácil, que você não vai gastar o quê? Nem um neurônio lendo. Depois dele também tem mais 3, em sequência assim, mais 3. Só que esses 3 não são uma saga, mas são 3 de uma mesma autora, que é a Nicola Yoon. Eu sou completamente apaixonada por essa autora. Eu li recentemente o 3º livro dela, vou falar na sexta-feira sobre esse último dela que lançou, que eu li nesse mês de outubro. E assim, os 3 livros dela têm algo em comum, que são
Romances curtos, fáceis de ler, envolventes e o melhor de tudo, capítulos curtos. Eu só tenho físico um dos livros dela, que é O Sol Também é uma Estrela. E aqui a gente pode ver, por exemplo, isso aqui é um capítulo. Então quando eu falo que são capítulos curtos, são realmente capítulos muito curtos. O primeiro delas é Tudo e Todas as Coisas, que vai contar a história da Mad. Tem adaptação, tanto Tudo e Todas as Coisas quanto O Sol Também é uma Estrela. Mas Tudo e Todas as Coisas vai contar a história da Mad, que é uma menina que tá fazendo 18 anos. E nesses 18 anos de vida, ela só conhece o interior da casa dela. Nessa casa vive ela, a mãe dela e a enfermeira dela, porque a Mad, ela tem uma doença que o corpo dela não consegue combater. Gripes, resfriados, coisa muito simples que o nosso corpo consegue combater, o corpo dela não consegue. Então ela só vive dentro dessa bolha que é a casa dela. E ela, assim como nós, é uma bookstan. Então, assim, alguns capítulos desse livro a gente vai vendo ela resenhando sobre livros que ela tá lendo, porque são os companheiros dela nessa casa. E o livro meio que começa quando uma família se muda pro lado da casa dela e ela começa a ter crush no vizinho dela, que eu já não lembro mais o nome. Então a gente vai acompanhar aí, né, ela desenvolvendo esse crush, ela vigiando a família dele, eles começando a se corresponder através da janela, por e-mail, esse romance, né, que ela vai vivendo. E é um livro que tem um grande plot final, que é muito incrível, mas que eu gostaria muito de ter lido e descoberto esse plot junto com o livro, mas como eu já tinha visto a adaptação, eu já sabia qual era o plot. Mas é um livro muito bom, muito rápido de ler. O segundo dela, que foi o segundo que eu li e é o meu favorito dela, é O Sol Também é uma Estrela, que vai contar a história da Natasha, que é uma imigrante jamaicana junto com a família dela, por conta de uma coisa que aconteceu com o pai dela e a polícia, eles estão sendo deportados de volta pra Jamaica. E aí ela tá nesse último dia que eles têm nos Estados Unidos, ela tá à procura de um advogado pra tentar descobrir alguma forma deles continuarem nos Estados Unidos, ela tentando salvar a família dela e fazer com que eles continuem lá. E aí durante esse dia ela vai conhecer esse carinha aqui, que é o Daniel, e ele é americano-coreano. E eles começam a conversar lá e eles acabam passando o dia juntos. Eu não lembro exatamente o porquê que eles começam a passar o dia juntos, mas eu sei que a Natasha, ela é muito científica e ela só acredita em fatos. Já o Daniel, ele é mais coração, mais emoção. E aí o Daniel vai passar esse dia tentando convencer a Natasha de que o amor, ele pode ser, ele é cientificamente provado. Porque tem esse questionário que alguns cientistas criaram, que é tipo assim, se duas pessoas desconhecidas ou que não estão envolvidas romanticamente responderem uma série de perguntas, no final dessas perguntas elas vão estar mais próximas e romanticamente envolvidas uma com a outra. Então o Daniel vai durante esse dia fazer essas perguntas, esses testes com a Natasha, para no final desses dias ver se eles vão estar apaixonados ou não. Obviamente eles vão estar. É um livro que se passa em um dia só, com capítulos bem curtinhos, como eu mostrei pra vocês. Super envolvente o filme. Eu gostei bastante, porque tem Eressa Reed e eu amo essa atriz. Mas a química deles dois no livro é palpável. É palpável. A tensão deles dois é tudo. Eu tô com muita vontade de reler esse livro ultimamente, principalmente depois que eu li o último livro da Nicola Yoon. E assim, foi um dos meus favoritos do ano passado. E assim, eu amo demais esse livro. Eu, como um livro que passa em um dia, eu acho que é super legal você tentar ler ele de fato em um dia. Quando você tiver tempo pra isso, no caso. O último da Nicola Yoon, que são só esses 3 que ela tem, e esse foi o que ela lançou recentemente, que é Instruções pra Dançar. Eu li ele no mês de outubro, vou falar dele lá nos meus lidos de outubro. E ele vai contar a história da Ivy, que depois que os pais dela se divorciam, ela para de acreditar no amor. E assim como a Mad, lá de Tudo e Todas as Coisas, ela também é uma bookstan, que é super fã de romance. E ela decide doar todos os livros de romance dela. E ela acaba pegando, né, um livro, uma senhorinha entrega um livro pra ela que chama Instruções pra Dançar. E depois que ela pega esse livro, ela começa quando ela vê um casal se beijando, ela consegue ver a história do início, o meio e o final desse casal. Então é um romance com uma pegada de fantasia também, super envolvente. É um livro que vai tratar muito dela lidando com a frustração do fim do relacionamento dos pais dela. Ela era uma pessoa que era extremamente apegada ao pai dela e ela fica muito decepcionada porque o divórcio deles é fruto de uma traição do pai. E ela ali lutando com não acreditar mais no amor e se apaixonando por um carinha, né, que é o Xavier, que chama de X. Então, assim, é super envolvente. Esse livro me destroçou completamente. Eu acabei ele chorando demais da conta. Eu, com a minha rotina, li ele em 2 dias. Então, assim, eu acho que se você tem tempo suficiente pra ficar lendo um livro durante bastante tempo, eu acho que ele dá pra ler
em um dia muito fácil também. E, assim como os outros da Nicola Jung, capítulos super curtinhos, inclusive capítulos de uma página. Então, assim, você sentar pra ler, você vai avançar muito nessas leituras dos livros da Nicola Jung. A Nicola Jung é uma grande fã de pessoas que precisam atingir metas literárias. Depois dele temos um que eu realmente li em um dia só, mas eu li ele, acho que foi no ano passado, durante a pandemia, ou se eu não me engano eu tava de férias, mas eu acho que foi durante a pandemia, ou eu tava de férias durante a pandemia, enfim. E eu consegui ler ele em um dia, peguei ele bem cedinho, consegui terminar durante o dia, que foi Amor e Gelato. Eu gosto muito de ler livros que, tipo assim, vai te instigar, tem um mistériozinho por trás pra você descobrir. Então esse livro, ele vai contar a história da Lina, né, que depois que a mãe dela morre, o último pedido da mãe dela foi pra que ela fosse morar em Florença, na Itália, com o pai dela. Só que esse pai é um pai que foi 100% ausente durante os 16 anos de vida da Lina. E aí ela vai pra lá, pra Florença, atendendo ao último pedido da mãe dela. E chegando lá, ela recebe um diário da mãe dela de quando a mãe dela morava lá em Florença. Então vai ser a Lina conhecendo a Itália em paralelo a ela lendo o diário da mãe dela. Só que nesse diário, a mãe dela vai mantendo um mistério muito grande sobre o relacionamento que ela tinha enquanto ela estava morando lá. E esse relacionamento seria com o pai da Lina. Só que tem todo um mistério, porque parece que a mãe dela tá escondendo alguma coisa. Então é um livro que você vai querer continuar lendo pra você descobrir o que a mãe dela tá escondendo, como que se desenvolveu a história, né, da Lina com da mãe da Lina com o pai da Lina. Ela conhecendo ali a Itália, ela se apaixonando pelo Ren, que é essa pessoa que vai ajudar ela a conhecer a Itália e turistar ali com ela. E assim, por ser um livro que tem uma coisa por trás, eu não queria parar de ler até descobrir. Então assim, você que é ansioso e quer descobrir logo as coisas, você não vai conseguir largar esse livro aqui. Porque eu achei a escrita super envolvente e foi um livro que eu gostei muito, muito, muito de ler. Depois dele temos da minha autora preferida, que é a Angie Thomas, e esse livro aqui é o mais curtinho dela, que é Uma Rosa no Concreto. Ele tem 303 páginas, mas assim, dá pra ler em um dia? Eu acho que dá. Eu acho que se eu tivesse tido tempo, eu teria lido ele em um dia. Porque assim, se você não conhece a escrita da Angie Thomas, os outros dois livros dela são maiorzinhos. E se você quer bater meta, eu acho que é uma forma de você conhecer a escrita dela com um livro mais curtinho, mas que também é super envolvente. Por quê? Assim como Amor e Gelato, ele vai ter uma coisa por trás que você vai querer descobrir e vai querer fazer você continuar lendo. Então, ele vai contar a história do Maverick, que depois que, num período que ele terminou com a namorada dele, ele acabou engravidando uma outra garota. E aí ele vai o livro começa com ele indo com essa garota numa clínica pra descobrir se ele é realmente o pai dessa criança. E aí, ele descobrindo que é o pai dessa criança, a mãe da criança larga o bebê com ele e some. E aí ele se vê ali, né, pai na adolescência. E aí, além dele sendo pai na adolescência, né, uma história sobre paternidade, é uma história sobre ele que é envolvido com gangues, porque o pai dele era chefe de gangue. Então ele tá ali envolvido com a gangue do bairro dele, ele tentando ser uma pessoa melhor pra ele, pelo filho dele, pela mãe dele. E num dado momento aqui, eu acho que é na metade do livro, se eu não me engano, acontece uma grande coisa na família dele que vai fazer com que ele tenha que tomar uma atitude que ele não quer tomar. Então a gente vai acompanhar o que ele vai fazer depois que essa coisa acontece e como que ele vai lidar com isso, porque isso entra em contraste com a pessoa que ele quer ser. Então a gente vai vendo ali como é que ele vai lidar com essa grande coisa que ele tem que fazer, porque é uma das regras da rua. Então, é um dilema que a gente vai descobrindo ali junto com ele. E você não saber o que ele vai fazer me fez não querer largar o livro. Se eu não me engano, eu li ele em 2 dias. E, tipo assim, eu não conseguia largar ele. Quando eu não tava com ele, eu ficava pensando nele o tempo todo. E eu acho que é exatamente esse tipo de livro que é envolvente o suficiente, que vai fazer você querer ler rápido. Então, assim, pode ser que você não leia em um dia, pode ser que você não leia em um dia, mas rápido você com certeza vai ler. Esse aqui, se você já acompanha aqui o canal um pouquinho, eu sempre falo dele, que chama Positiva, da Karen Garrett. Esse livro aqui ele vai contar a história da Simone, que é uma menina que ela é HIV positiva, e ela vai estudar nessa escola nova, e ela nessa escola nova tem as amigas dela, tem o carinha que ela gosta. E aí, tipo assim, quando as coisas começam a encaminhar super bem, de tipo assim, ela tá. O cara que ela gosta chama ela pra sair, e ela tá ali super, super bem, confiante. Ela recebe um bilhete no armário dela, falando que se ela não parar de sair com ele, essa pessoa vai contar pra escola toda que ela é HIV positiva. E isso é algo que ela esconde a 7 chaves. As únicas pessoas que sabem são ela, os pais dela e, tipo assim, o núcleo familiar dela. Então isso é algo que ela não quer que descubram. E da mesma forma como Amor e Gelato, Uma Rosa no Concreto, é um tipo de livro que você quer saber quem é que colocou esse bilhete no armário dela.
porque tudo leva a crer que é uma pessoa próxima a ela. Aí você começa a se questionar, quem colocou esse bilhete? Como que essa pessoa descobriu? Então é um livro que você vai querer ler logo, porque você quer descobrir junto com ela quem que tá fazendo essas ameaças. E não é um bilhete só, essas ameaças vão sendo constantes. Então é um livro que, além de falar sobre o HIV, como que uma pessoa com HIV vive, como que ela lidar com isso no dia a dia dela, é um livro que traz muito conhecimento nessa área. Eu aprendi muito com esse livro. Fala sobre as amizades que ela tá ali cultivando, como que ela rompe esses estigmas que as pessoas têm com a HIV, como que é estar dentro de um relacionamento sendo uma pessoa com HIV, sendo uma adolescente preta com HIV, descobrindo a própria sexualidade, estando ali no início de um relacionamento, como que ela vai lidar com as descobertas do próprio corpo, com o início da descoberta do próprio corpo com o relacionamento. Então, assim, é um livro que fala sobre muitas coisas, mas de uma forma super leve, super descontraída. Eu não costumo dar gargalhadas lendo livros, mas esse foi um livro aqui que eu dei gargalhadas rindo, porque, assim, mesmo trazendo assuntos relativamente pesados e com muita informação, é de uma forma super leve, super descontraída, super fácil. Tipo, é bem romance, assim, infanto-juvenil, mas com muitas informações super relevantes. Foi um livro que, assim, foi um dos... Com certeza vai estar ali num dos meus favoritos do ano, porque eu amei demais essa leitura. Então, até aqui foram, por enquanto, 9 livros que eu acho que daria pra você ler em um dia ou ler rapidinho. Mas, assim, já vou dar algumas mais indicações, mas todas as que eu falei até o momento foram livros que eu li, que eu amo muito e recomendo pra vocês. E esses de agora são livros que são curtinhos, mas que eu ainda não li, mas que eu peguei recomendação de pessoas que eu acho que eu confio na opinião literária, que eu acho que eu vou gostar bastante. E que eu provavelmente vou ler durante esse ano se eu por acaso não conseguir bater a minha meta de livros. Mas o primeiro é Passarinha, que eu vejo sempre a Beatriz Paludeto falando lá sobre ele. Esse livro é protagonizado pela Caitlin, que é uma menina que tem síndrome de Asperger, que é no espectro autista. E depois de uma grande coisa acontecer com a família dela, ela e o pai dela se veem meio que, assim, precisando de um desfecho. E aí ela, sendo uma pessoa que não gosta de contato, que não entende direito as emoções humanas, ela vai tentar ajudar o pai dela a ter esse desfecho e se ajudar mesmo também a ter o desfecho. Então é um processo dela lidando com as próprias emoções, dela tentando ajudar o pai dela. E por ser um livro que tem uma protagonista neurodivergente, eu quero muito ler, porque há um tempinho atrás eu li Os Números do Amor, gostei muito da experiência de ler livros com protagonismo neurodivergente, então acho que esse livro vai ser sensacional também. E além de Passarinha, tem também os livros que eu vi a Helena Sanches falando lá no canal dela. Ela também fez um vídeo com livros pra ler em um dia, e aí nesse vídeo ela fala desses livros, então não vou entrar muito no mérito aqui, eu vou deixar o link pra vocês irem lá ver, que tem mais indicações de livros pra você ler em um dia também, se você tá querendo aí, mais indicações pra você conseguir bater sua meta. Mas lá nesse vídeo ela falou sobre uma saga de livros da Sienna Maguire, que são livros que vão contar histórias de crianças, e aí, tipo assim, dentro desse livro... E aí esses livros vão tratar de mundos, onde esses mundos têm portas para outros mundos. Então lá ela explica melhor, mas são... Por enquanto, tem 3 livros traduzidos para cá pro Brasil pela editora Morro Branco, que são eles: De Volta para Casa, Entre Gravetos e Ossos e Sob o Céu Açucarado. Então, tô querendo já ler esses livros desde que ela falou lá no canal, então fica aqui também mais umas diquinhas, além desses outros que ela fala lá no vídeo dela, que eu vou deixar linkado aqui na descrição para vocês irem lá ver, que tem mais outras indicações. Quero muito ler esses livros, principalmente porque 130 e pouquinhas páginas, então assim, na pequena quantidade de páginas já me conquista. Então é esse o vídeo, gente. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham pegado indicações. Me fala aí quais livros dessa lista que eu fiz aqui você pretende e vai ler. Se por acaso você já leu algum, deixe indicações de livros curtinhos também que você acha que dá pra ler em um dia. Eu espero que você, assim como eu, também consiga bater suas metas literárias desse ano. E se por acaso não conseguir, tá tudo bem também. Não é uma competição. O importante é todos os livros que você leu, você ter tido uma experiência boa com eles, mesmo que no final a nota não tenha sido muito boa. Então é isso, obrigada por ter assistido até aqui, não esquece de se inscrever, curtir, deixar um comentário, um beijo e até a próxima!